palestra proferida no segundo congresso de Belo Horizonte, no dia 16/9 agora, tá? Do Haroldo Dutra Dias, que se chama Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Eu até sugeriria a vocês que é uma palestra que são em 2 dias que ele deu, é maravilhosa, e eu resumi bem e coloquei outras coisas minhas, vale a pena ouvir. Hoje nós vamos falar sobre mansos, porque eles possuirão a terra. Então aqui há uma promessa de recompensa aos mansos, certo? E eu já vou entrar no tema, né? Mas qual seria essa terra que nós possuiremos? Que tomaremos posse, mas do ponto de vista espiritual. É a terra, é a área, é o solo dos nossos corações. Jesus, através desta bem-aventurança, está nos convocando ao controle das nossas emoções, para a conquista do tão sonhado equilíbrio que gera a mansuetude, a docilidade, enfim, a paz no coração. Um coração manso contribui para a sua paz, mas contribui também para a paz de uma comunidade. Porém, é interessante, né, pararmos para observar que em toda a história bíblica nós veremos um contraponto, curiosíssimo. Tanto aqueles que não estavam familiarizados com a revelação espiritual, quanto alguns religiosos pautaram a sua vida na força e na violência. Quando estudamos a noite de São Bartolomeu, a Inquisição, as Cruzadas, infelizmente, tão logo Jesus retorna, né, à governadoria espiritual do planeta, os ditos cristãos empunham a espada, esquecendo-se do conselho dado por Jesus a Simão Pedro: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E isso, para muitos que sofreram lá as consequências e que foram constrangidos, presta bem atenção nisso, gente, porque a gente não para pensar. Para muitos que sofreram isso, que foram constrangidos pelo poder dessa força para aceitarem o Cristo, com essa imagem denegrida de violência, ficou um trauma profundo, com certeza, em suas almas. E até hoje observamos nessas mesmas almas traumatizadas que reencarnam, que não querem nem ouvir falar do Cristo. Vejam isso, tá? Mas também observamos que os corações endurecidos, que denegriram a mensagem do Cristo, e com certeza eu sou um deles, porque eu estou aqui hoje, com uma urgência que eu tenho, e todos nós, em restabelecer, traduzir, em fazer entender a verdadeira mensagem do amor do Cristo aos corações sedentos da verdade. Nós estamos aqui para desfazer o erro. Sim, um dia essa mensagem da bem-aventurança ficou esquecida, mas hoje nós vamos reavivá-la. Emmanuel, no livro Emmanuel, faz uma referência a esses processos de violência, de truculência às vezes. E quem teve a oportunidade de examinar o romance Renúncia, verá que a história se inicia com uma perseguição religiosa. E é da perseguição religiosa que nasce a própria América. Estados Unidos e grande parte da América do Sul é composta, em sua origem, por corações que fugiam da intolerância, do fanatismo, dos ditos cristãos. Isso nos leva a refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência. E não podemos alimentar a ingenuidade de que a violência resolve rápido qualquer problema. É estranho, né? Porque, na verdade, ela resolve rápido, mal e por pouco tempo. Vou repetir. A violência resolve mal, rápido e por pouco tempo.
A brandura e a paz é um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. E é por isso que nos momentos de crise e, sobretudo, no momento de transição em que vivemos, a primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência uns para com os outros. Uns para com os outros, não é com uma determinada pessoa, não. Os ditos mesmos cristãos até hoje. Porque a violência, gente, é tudo que a sociedade contemporânea espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Mas sempre de acordo com as suas convicções e com seus interesses pessoais. Nós vivemos no mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar questões que demandam séculos em 1 minuto, adotando processos precipitados que não consideram o princípio de sequência da natureza. A Graça acabou de falar da criança, da natureza. É isso, nós estamos desconectados da natureza. E se observarmos, a natureza dá um show de equilíbrio. A natureza respeita ciclos, que são os ciclos da própria vida, estabelecidos pelo Criador. E é importante a gente analisar isso. É por essa razão que a mensagem de Jesus, até os dias de hoje, é profundamente amarga e indigesta, principalmente para os cristãos. E muito de nós tentamos fugir da má impressão que os evangelhos nos causam quando mostram apóstolos, assim como nós hoje, temerosos, ansiosos e inseguros quanto à figura do Cristo. Por quê? Mas a revelação espiritual nos disse que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho. Façamos um paralelo. Que Jesus é esse? Não é assim que a gente pensa? Que Messias é esse que não veio acompanhado de um exército? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana através da espada e do sangue? Que Messias é esse que não assumiu o poder pela força? Será de fato ele o Messias? Mas pensa, que pátria do evangelho é essa? Cheia de desigualdade e de violência. Já que o Brasil é dito coração do mundo, pátria do evangelho, por que então essa nação não é a dominadora dos outros povos para poder representar Jesus? No livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, narra que quando Estevão foi preso e fez seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interrogou, que seria logo após Paulo o apóstolo. Ele perguntou para Estevão, olha só, que Messias é esse que você nos apresenta? Porque Estevão fez um discurso longo sobre a figura do Cristo. Então, Paulo, que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve nem poder para se libertar? Não teve força suficiente nem para descer da cruz? É essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos? Se você ler atentamente o livro Paulo e Estevão, verá a resposta de Estevão na Casa do Caminho e no Sinédrio. Ele diz assim: Paulo, o que esperava você? Um dominador que viesse numa biga capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Olha a metáfora utilizada por Estevão. Como se dissesse, né? Você queria um Cristo enviado por Deus, um Pai de amor e de bondade, para que conquistasse coisas que a traça corrói, que a ferrugem consome e que o tempo destrói? Precisa me dizer mais alguma coisa diante dessa resposta emblemática?
Então, a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Você está aqui agora e pode ser que daqui a 2 horas você esteja, mas desencarnado. E daí? Esta fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do espírito. Por quê? Porque não importa a posição que você ocupe, não importa os títulos que você ostente, não importa as propriedades registradas em teu nome, todos teremos um encontro inevitável com a morte. E seremos avaliados por aquilo que carregamos dentro do coração. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. Por isso, o trabalho do Evangelho nunca foi um trabalho de convencer. O trabalho do Evangelho, desde o primeiro dia, foi um trabalho de converter, transformar. Podemos observar o exemplo da conversão ou transformação de Paulo de Tarso. E nós poderíamos varar a noite aqui, dando vários outros exemplos. A diferença do convencimento para a conversão está no grau de convencimento, de comprometimento do espírito. E tanto que Cristo disse, Zebedeu, minha causa não é a do número, é a da verdade e do bem. E a partir dessa constatação, observamos outro grande tema que está presente no Novo Testamento e que aparece nessa bem-aventurança, que é todos os brandos e pacíficos que nós temos notícias foram trucidados e martirizados pela violência humana. Formam a grande caravana dos redimidos. Observe. Nós costumamos pensar em Allan Kardec como um espírito, dotado de muita inteligência, de muito bom senso, capaz de fazer uma obra educativa, de organizar o material de revelação. Mas não é só isso. Esse espírito compõe a caravana dos mártires redimidos. Sabe por quê? Porque ele foi queimado vivo na encarnação como Jan Hus. E queimado vivo sem perder a sua brandura, sem perder a sua mansuetude, a ponto de nós termos aquela história tragicômica, que Jan Hus estava com os gravetos em volta dele para ser queimado vivo, e vem uma senhora cristã, com um graveto na mão, e coloca na fogueira e diz assim para ele, estou aqui defendendo o Cristo. E Kardec, diz para ela, como Jan Hus, nessa encarnação, diz para ela, calmamente, santa ignorância. Mas afinal, por que Jan Hus, pura e simplesmente, estava sendo queimado na fogueira? Por que o nosso Allan Kardec, do jeito que nós o conhecemos hoje, estava sendo queimado lá naquela encarnação? Porque ele pregava o ideal da pobreza para os príncipes da igreja e tentava aproximar o povo do evangelho. Porque naquela época a igreja rezava as missas em latim e as pessoas que pregavam o evangelho ficavam de costa para o povo. E já naquela época Kardec dizia, não, vamos clarear o evangelho para o povo, para que eles entendam a mensagem amorosa do Cristo, a mensagem de transformação. E ele também era contra a Inquisição. Ele repudiava os tribunais da Inquisição. Então, aos olhos da igreja, ele era um herege. Uma ignorância santa. É queimado, mas retorna, como Kardec. Retorna numa missão da verdade. Retorna numa missão para nos trazer a fé raciocinada. Retorna numa missão de libertação das almas, do fanatismo e da violência.
Não há uma palavra, um gesto de violência na vida do codificador. Há gesto sim, de firmeza, é um educador firme. Não é. E assim podemos dizer que Kardec, sabe esse Kardec? Construiu através das reencarnações o entendimento profundo, merecimento e conhecimento para nos transmitir a obra que nós temos hoje, que é a doutrina dos Espíritos. E poderíamos citar aqui dessa grande caravana de redimidos, quantos espíritos? Quantos espíritos já se libertaram do fascínio da violência? Ou melhor, dos fascínios dos métodos de violência. E compreenderam que o cosmos, a criação infinita, é dirigida pelo poder supremo. Isso seria o suficiente para nós refletirmos. Se a vida é dirigida pelo supremo poder, por que ele não resolve agora, de uma vez por todas, os problemas todos que estão pululando aqui no Brasil? Será por falta de poder? Será que Deus é fraco? Falta-lhe poder para solucionar os problemas? Vamos fazer uma pequena conta, né? Só na Via Láctea, nós temos um cálculo aproximado de milhões de sistemas solares, só na Via Láctea. Você acha que realmente a Terra representa um problema para Deus? Será? Então Humberto de Campos dará a chave para o entendimento disso, dizendo assim: Deus usa o tempo, não a violência. Em momento algum. Ah, mas o tempo demora, né, André? Mas é por isso que ele resolve. Olha como que nós já estamos hoje aqui, tudo civilizadinho. Alguém aqui está enfiando a faca em alguém? Não, né? Então a gente já está meio civilizado já. Isso demandou quantas encarnações para a gente chegar nesse pontinho que a gente está hoje aqui? Tempo. E todos os processos da natureza estão embasados no tempo. Acontece que a gente precisa discernir, né? Se eu plantar alface hoje, eu vou comer daqui uns 30 dias. Agora, se eu plantar um pé de café, eu vou demorar mais ou menos uns 5 anos para beber uma xícara. O agrônomo está ali. 2 anos e meio para beber uma xicrinha de café. Porque toda semente, cada semente tem um tempo. A natureza nos ensina. Cada um de nós que está aqui tem o seu tempo e Deus, Jesus, os espíritos amigos sabem nos respeitar. E por que nós não respeitamos o outro? Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito puro no susto. Lília, é agora. Não é assim. Né? Há um tempo do amadurecimento, há inclusive um tempo de... Gente, quando o Haroldo falou isso, eu falei, para tudo. Parei a palestra que eu estava ouvindo e falei, para. Olha isso. Há um tempo do amadurecimento. Há inclusive um tempo de saturação do espírito que às vezes escolhe uma determinada experiência equivocada e permanece nela por 1000, 2000 anos, até que ele se cansa. Ele se cansa. Eu falei, Jesus, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu já devo estar cansado então, né? Se você... E o Haroldo coloca, se você abrir o livro Libertação, verá que Matilde, que fora a mãe de Gregório, pede ajuda a Clarice, o benfeitor, dizendo assim, ela está no umbral, ela tá no plano espiritual, né? E o filho dela está no umbral. Ela chega em Clarice e fala assim, Clarice, começa a perceber na alma do filho querido sinais de tédio. Fazia 700 anos que o filho dela estava no umbral e ela lutando para resgatar ele. 700 anos no umbral.
E naquele momento ele estava começando a ficar sem graça. Por quê? A violência, os processos da violência, os processos do mal esgotam o espírito a médio e longo prazo. Mas por quê? Porque nós não fomos construídos para odiar. Não fomos criados para permanecermos magoados. É por isso que o ódio, a mágoa, o ressentimento adoece psiquicamente o espírito. Você fica adoecido. O que significa isso? Significa que nós não fomos projetados para o ódio. Não fomos projetados para o clima da inveja, da disputa. Nós fomos projetados para o clima de cooperação mútua, de respeito mútuo. E qualquer conduta feita ao contrário disso traz malefícios para a nossa estrutura espiritual e para o nosso organismo físico. Você pode estar no ambiente de trabalho, cheio de serviço, num dia tumultuado, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, você trabalha 14 horas e nem sente. Agora, em compensação, se estiver num ambiente, tem um clima de inveja, de mesquinhez, de mágoa, você não consegue permanecer 15 minutos naquele lugar. Porque ninguém, mas por que estamos falando dessa maneira? Por que estamos dando esse exemplo e dando toda essa volta? Nós estamos falando sobre os mansos, Porque ninguém constrói brandura simplesmente porque acha a brandura bonita. É lindo, Uma pessoa dando, chegava perto de Chico Xavier e o nego chorava. Chico Xavier estava a 1 quilômetro distante, o nego estava chorando. Você não se torna um espírito manso porque você vai ignorar a violência. Não é isso. Você se torna um espírito manso exatamente quando compreendeu os malefícios que o clima da guerra, seja ela psíquica, emocional, física na criatura, provoca distúrbios na criatura e numa comunidade. Tanto que Emmanuel, na mensagem Mansos de Coração, está no livro Escrínio de Luz, vai dizer, olha o que Emmanuel diz. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Porque nós confundimos brandura e mansuetude com fraqueza, ou com hesitação, alguém inseguro que não sabe o que vai decidir. Não é assim? E Emmanuel prossegue. O Mestre, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e a criatura de boa vontade, que alçando o valor do tempo, que alcançando, sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. Vou repetir. Sabem plantar o bem e esperar a colheita, sem desespero, sem violência. Acontece que nós temos uma marca psicológica que está presente em toda a série de André Luiz. Eu gostaria também que isso vocês prestassem bem atenção. Porque eu também fiquei assim, para tudo. A todo momento os benfeitores dizem assim para André Luiz. Na obra de André Luiz. André, você auxiliou aquela pessoa? Então passa. Auxilia e passa. Não fique aguardando resultados. Ajuda e passa, porque se você planta o bem e fica ali, ansiosamente, aguardando o fruto, vejam, você pode perder o seu equilíbrio espiritual, porque você ainda não está pronto. E é uma grande verdade isso. Auxilie e passa. Tem outras pessoas precisando. E acreditem, o manso, o brando, é alguém que vive no meio da turbulência. Não pense vocês, fulano é manso. E está à parte. Chico Xavier ficou à parte? De jeito nenhum. O Divaldo fica à parte? De jeito nenhum. Lambada em cima de lambada ele leva.
O Haroldo fica à parte? Não. O Papa Francisco fica à parte. Madre Teresa de Calcutá fica à parte. Ó, levando lambada. Uma coisa que faz lambada. Mas tão firme no propósito, né? Olha para Gandhi, olha para Martin Luther King, olha para Desmond Tutu, que foi ministro de Nelson Mandela. Esses homens enfrentaram as situações mais difíceis em seus países. Situações de massacres, situações em que os homens de poder perderam completamente o bom senso e se entregaram à truculência. Há aquela famosa cena de Gandhi que andava pelas ruas e vem um soldado e dá um soco no rosto de Gandhi. Gandhi cai, limpa o rosto, se levanta. Quando ele se levanta, o soldado vai e dá outro soco nele. Ele levanta, limpa o rosto, né? Sem esboçar a mínima reação. E o soldado então pergunta: quem te ensinou a ser esse covarde? Gandhi respondeu: esse homem que está pendurado aqui na cruz no seu pescoço. Mas acontece que aquilo foi dito com uma força magnética espiritual tão grande Gandhi era fraco fisicamente, mas detentor de uma fortaleza espiritual. Essa era a diferença, dá para entender? Um homem que trazia um crucifixo pendurado no pescoço dando um soco em alguém que não reagia. Imagina o que ele fazia com alguém que reagisse. Ah, mas quanto de nós agimos dessa forma, né? Com esse Cristo pendurado em nós, e nós agimos dessa forma. Mas essa é a estupidez da violência. Esse é o disparate da violência. E a postura de Gandhi é a lógica da paz, sem nenhuma rebelião. Porque se Gandhi reage, não é justiça. O que é? É vingança. Dá para entender a lógica da constatação? Analise, diante de qualquer situação que te leve a pensar que você está fazendo justiça, se você realmente está fazendo justiça ou se quer se vingar. Ah, eu quero fazer justiça. Ou você quer fazer com que a sua opinião prevaleça. Ou que os meus interesses pessoais prevaleçam. E vejam, muitos já foram mortos pelo grito da multidão em desalinho gritando por justiça. Mas qual justiça? É muito sério, é para a gente pensar. O Haroldo Dutra Dias disse que teve a felicidade de fazer uma palestra em Brasília e disse que ele encontrou com o neto de Gandhi. E quando ele terminou a palestra, o neto de Gandhi disse assim para ele, ele ia falar também, o neto de Gandhi, né? Mas o neto de Gandhi não conhecia a doutrina espírita. Aí ele chegou e falou assim, vou contar um caso de acordo com o tema, né, que o Haroldo falou. Ele disse assim que quando ele era criança, ele ia passar as férias com o avô dele. E ele chegando lá, ele fez uma traquinagem. Criança faz arte, né? Insultou um amigo e tal. O avô ficou sabendo, chamou ele. Vem cá. E, meu neto, você fez realmente isso que me contaram? Isso quer dizer que se você fez, eu não fui capaz de transmitir para você os valores da paz, os valores da educação. Vô, pode falar, qual que é meu castigo? Pode falar, né? E Gandhi respondeu, eu não vou aplicar um castigo em você, eu vou aplicar um castigo em mim. Eu vou ficar 15 dias sem comer por não ter conseguido passar para você, transmitir para você os valores da paz. E o neto, né, vendo que o avô estava já alguns dias sem comer, realmente ele estava sem comer, ele pôde sentir, né, que a pessoa já vai ficando meia tal, ele começou a sentir vergonha do que ele fez. Veja, o Gandhi não deu um castigo para o neto, deu um castigo para ele.
Passado uma semana ele falou, vô, por favor, volta a comer. Eu prometo para o senhor que eu nunca mais faço isso. Então o manso não é um fraco. O manso é o forte que entendeu que tudo tem um tempo. E quando tal escola e somos doentes e aprendizes, tudo junto e misturado, vou repetir que a Terra é um hospital escola, né? Somos todos doentes e aprendizes, tudo junto e misturado. O manso de coração se esmera na aplicação do amor exemplificação, pois ele entendeu o objetivo, a lógica de estar aqui. E principalmente, que tudo tem um tempo. Um tempo para nascer, um tempo para viver e um tempo para morrer. Não é porque o corpo físico, porque o espírito é imortal, né? Não é porque você chega no supermercado e comprou um queijo, que o queijo passou a existir ali naquela hora. Alguém foi lá, tratou de uma vaca, tirou o leite, fez o queijo ficou lá, né? Dependendo do queijo, fica anos. Transportou até o supermercado, você chega lá, parece assim, o queijo surgiu ali, né? Alguém fez... Então nós vivemos numa sociedade que acha que tudo pode ser resolvido num minuto. Afinal de contas, se eu peço alguma coisa na internet, passa uma semana, está na minha casa. Agora, não na vida espiritual. É por isso, então, que eu encerro com essa linda mensagem que está no livro Antologia da Espiritualidade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Maria Dolores e se chama Cantiga da Esperança. O Haroldo que escolheu essa poesia, viu, gente? Ele encerra com essa poesia. Essa mensagem responde uma pergunta, porque eu tenho certeza que nós já fizemos essa pergunta para Deus, principalmente quando a gente briga com Ele, né? Ô Deus, onde está o seu poder? Muda aí para mim, vai. Sim, claro que Ele pode mudar. Mas acontece que Ele quer a nossa ajuda. Ele quer a minha ajuda, a sua ajuda, para que nós instalemos neste planeta um clima de paz. Ele precisa da minha ajuda, da Lilian, da Mara, da Vanderly, de todo mundo que está aqui. Então, se você já fez essa pergunta, ouça essa poesia. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera, escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque, de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio da luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore e o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo, a fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for, que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoe em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não passas o coração. Se segues sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando. Em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda,
verás como foi alta, nobre e linda a virtude de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás para o ninho de luz nas estâncias da paz que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus também espera por nós. Vamos aos passos.